Eu vou fazer uma pequena revisão de alguns conceitos, tá? Que para dar uma entrada aí antes, né? Que entrar na quântica, né? Vamos ver alguns fatos aí sobre elétrons. Ok, então vamos lembrar, né? Eu vou falar alguns fatos, mas alguns fatos bem pontuais mesmo, né? Que eu vou usar hoje, né? Então vamos lembrar, isso aqui na verdade é física 1, né? O que é momento angular. Então vocês devem lembrar lá de física 1, né, que momento angular, por exemplo, usando a letra L aí, né? Então é dado o quê? Pelo raio da rotação vetorial momento linear, né? Então a gente pode escrever a massa do objeto aí que está em rotação, tirei ali o m, né, do momento, velocidade, ok? Então vamos chamar isso aí de equação 1 e já vamos falar aqui, né, das unidades. Unidades de momento angular é o que, né? Massa, então é quilo, metro quadrado, né? Porque é R, V, né? E segundo, certo? Ou eu posso colocar quilo, metro por segundo ao quadrado e vezes segundo, né? Eu corto ali. Isso aqui vai ficar o quê? O que é quilo vezes metro por segundo? Velocidade ao quadrado, né? Massa, velocidade ao quadrado, isso é energia, né? Então eu posso dizer que isso aí é joule segundo, tá? Essa não é a unidade que a gente vai usar, na verdade. A gente vai usar. Bom, então isso aqui é a unidade de energia tempo, então você pode colocar erg segundo, se tiver no CGI, ou electron volts segundo, tá? Muito bem, então isso aí é o momento angular. Agora vamos pensar no momento angular de um elétron. Momento angular de um elétron. Para o momento angular de um elétron, a gente vai usar a letra S, ok? Isso aqui a gente vai chamar de spin do elétron. Bom, a esse elétron está associado um dipolo magnético. E esse pode ser medido. Vamos chamar aí de μ, vetor. Okay? A relação entre dipolo magnético e momento angular é essa aqui. Vocês podem olhar lá em Física 3, tá? Pode ser no Halliday mesmo. Procura lá momento de dipolo. Vocês precisaram fazer uma revisão, né? Mas colocando ali, eu vou colocar menos E sobre M, então é carga dividido pela massa, né? Vezes o momento angular. Então esse é o momento de dipolo do elétron, né? Aonde eu vou considerar a constante E como sendo positiva nesse caso, né? Que é a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 menos 19 coulombs, ok? Colocar aqui também a massa do elétron, que é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilos. Tá? Então com isso aí você precisa, para calcular o spin ou o momento de dipolo, você precisa de um dos dois, né? Bom, a questão é que o momento o momento angular do elétron, ele é mensurável. A gente tem, né, o momento angular do elétron, vou colocar aqui. Se você medir numa direção, vamos chamar de z, ele vai ser meio, o módulo dele, né? Meio de h sobre 2π. Esse h, ele é o que? Ele é a constante de Planck, né? Que é dado por 6,63 vezes 10 a menos 34. Vou pôr em joules aqui, segundo, já que eu estou tratando aí tudo no SI, né? Então, olha só. Eu tenho o momento angular, né, do elétron. E se eu tiver... Bom, o que é medido no laboratório é esse μ aqui, né? Do μ a gente consegue tirar o spin, né? Então daí a gente chega a esse spin aí. A gente vai ver mais pra frente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, que se eu sei esse valor aqui, né? Eu sei o valor do spin do elétron aí, do momento angular dele. Então, em teoria, se eu souber
aqui o raio do elétron, digamos assim, eu posso encontrar qual é a velocidade tangencial dele, né? Vamos imaginar aqui, ó, que o elétron é uma coisa que realmente está girando, né? Com um certo momento angular aqui, ok? Está girando aí, tá? E daí, se esse cara ele tem um raio, vamos pôr aqui assim, ó. Se eu sei esse raio, então eu sei calcular qual é a velocidade, né, a qual ele está girando aqui, né? Olhando de cima, seria assim, né? Ó, velocidade e raio, certo? Então eu pego aqui, vamos pegar SZ mesmo. Vai ser o quê? Vai ser massa, raio, velocidade. Que está em 90 graus, né? Então vai ficar o quê? Vamos pegar aqui SZ. Aliás, SZ eu sei, né? Velocidade vai ser spin, momento angular, dividido por massa, R. Tá, qual R eu posso usar aqui? A gente tem um R aí, digamos, de interação do elétron dentro dos átomos, tá? Ele não é realmente um raio, mas a gente pode dizer que, de certa forma, a gente pode dizer que o raio do elétron é alguma coisa menor do que 2,81 vezes 10 a menos 15 metros, tá? Isso aqui não é realmente um raio, ok? Para o elétron. Isso aqui é vamos dizer assim, distância mínima de interação aí. Aliás, distância máxima. Ou característica, vamos por assim, acho que fica melhor. Distância característica, tá? Então não é realmente um raio, porque na verdade o elétron não tem raio, ele é um ponto. Tá? É assim que a gente entende modernamente. É basicamente aquele átomo dos gregos, né? Que era um ponto sem dimensão e indivisível. Isso aí é o elétron, tá? Bom, então colocando tudo isso aí, vamos fazer aproximado. O SZ, o que é o SZ ali? Tá aqui, né? É da ordem de H, então vamos colocar 10 a menos 34. A massa do elétron, cadê? 9,11, 10 a menos 31, né? E o raio está da ordem de 10 a menos 15. Então, você calculando isso aí, você vai achar 10 a 12 metros por segundo. Opa, 10 menos 12 não, 10 a 12. 10 a 12 metros por segundo. Essa seria a velocidade aí, digamos, mínima, né, do elétron girando ao redor de si mesmo, numa visão clássica. Só que tem um problema. Dá uma olhada aqui, ó, divide V por C. 10 a 12, né? Vamos colocar C da ordem de... C é a velocidade da luz, tá? Então, C da ordem de 10 a 8, né? Metros por segundo. 10 a 4 vezes maior, né? 10 mil vezes a velocidade da luz. Né? Só que isso aqui, quem fez física moderna, né? Relatividade, é proibido. Porque, bom, provavelmente vocês vão estudar mais pra frente, mas isso aqui é um problema de causalidade, tá? Tudo que vocês têm que saber no momento é que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz. E isso aqui está 10 mil vezes mais rápido. Então a gente tem um problema, né? Esse aqui é um dos primeiros indícios aí que a gente tem de que o spin do elétron, e na verdade qualquer partícula subatômica, vou colocar assim, spin do elétron não é o spin clássico. Né? Não é o momento angular clássico. Por quê? Porque ele não pode ser, vou pôr aqui embaixo, ó, não pode ser resultado de uma rotação. Existem algumas interpretações aí meio pictóricas do que seria então o spin do elétron. Isso aí a gente pode discutir mais para frente, tá? Só que uma coisa que é aceita hoje em dia é que o spin do elétron é uma propriedade intrínseca do elétron. O que quer dizer propriedade intrínseca? É como massa, tá? Como carga. Então o spin seria como uma massa, como uma carga, né? É uma outra propriedade, ok?
que a gente vai chamar de S. Tá? Então o que você pode falar é que o elétron carrega essa propriedade com ele, que não é só que pode ser o que partículas desse tipo podem ser múltiplos de H, tá? Esse valor ali de momento angular. Então, é daí que vem, então, uma coisa que é muito dita, né, em quântica, está no próprio nome, o momento angular é quantizado. Só que isso eu não mostrei ainda, né? Por enquanto eu mostrei o problema de você não poder dizer que o spin tem a ver com rotação, né? Porque senão resultaria em algo absurdo. Mas o segundo problema que os físicos clássicos encontraram foi justamente o problema do momento angular ser quantizado, que é o que a gente vai ver a seguir, então. Bom, como é que a mecânica quântica se desenvolveu, né? Então se desenvolveu ali começou, né, as primeiras descobertas ali no início do século XX. Na verdade foram duas revoluções, né, no início do século XX. A gente pode dizer que a quântica e a relatividade, né? A relatividade tem a ver com velocidades aí da ordem da velocidade da luz ou com massas muito grandes, né? Então, só vou colocar aqui para nível de cultura geral, né? Então, velocidades da ordem da velocidade da luz. Vou colocar assim, raios da ordem de 2 gm sobre seu quadrado. Seria o que aqui relatividade restrita e aqui relatividade geral. Tá? Isso aqui é a massa do objeto que você está olhando, o raio do objeto que você está olhando. Aqui é a constante gravitacional, né? Então, por exemplo, estrelas muito pesadas, buracos negros, até planetas podem entrar nessa categoria aí de relatividade geral, né? Mas o nosso interesse aqui é a quântica. E como que a quântica se desenvolveu? Bom, a quântica começa aí, historicamente, né, com a lei da radiação de Planck, que foi quem descobriu, né, a constante H. Depois disso veio o quê? Tem vários desenvolvimentos aí, tem desenvolvimento do Einstein e Debye, né, sobre calores específicos, tem as ondas de matéria vou colocar aqui, do senhor, sempre difícil escrever o nome dele, porque é um D, né, de Broglie. O nome dele tá aqui, tá? Então é ondas de matéria de Broglie, né? Foi ele o primeiro teórico. Depois disso veio o quê? Veio a equação de Schrödinger, veio... Aqui a gente já está chegando na quântica moderna, né? Princípio de incerteza de Heisenberg. O que mais que veio? Veio o Dirac. Basicamente o Dirac inteiro, né? Por quê? Porque tem a equação de Dirac, tem a notação dele também. A gente vai estudar isso. Tem a estatística quântica, tem spinores e mais um monte de coisa, tá? Então isso aí é mais ou menos, tô passando bem por cima, tá? Então um desenvolvimento histórico aí, né? Começa com o Planck quantizando radiação térmica, aí vem para as ondas de matéria de Broglie, equação de Schrödinger e tal, e a gente vai chegando na quântica moderna. Bom, a gente não vai seguir esse roteiro aqui, né? Que é basicamente o roteiro do iceberg, né? A gente vai seguir o outro roteiro ali do Sakurai. Então a gente começa aí com o experimento Stern-Gerlach, né? Então isso aí foi um experimento aí de 1921. Esses dois cientistas, o Stern e o Gerlach, que estavam colaborando em Frankfurt, na Universidade de Frankfurt. E o que eles estavam estudando, tá? Bom, primeiro, esse experimento aí, por que ele é bom para a gente ver as propriedades da mecânica quântica que a gente vai ver. Primeiro, ele é um experimento de 2 estados, tá? A gente vai ver isso aí. Na quântica você pode ter quantos estados você quiser, tá? Depende do objeto que você está analisando, né? Você pode ter 2, pode ter infinitos, né? Você pode ter infinitos estados mesmo. Bom, a outra coisa, então, por conta disso, ele é um bom experimento para ilustrar
na mecânica quântica, e propriedades, características só da mecânica quântica que você não encontra na mecânica clássica, né? A outra coisa é que ele vai ser pano de fundo aí para os axiomas que a gente vai ver. Tá? Que mais? Ele evidencia muito bem aí, né, a natureza quântica com a superposição de estados, que é uma característica só da quântica também, e por aí vai. Então eu vou desenhar aqui basicamente, na verdade não, na verdade antes de desenhar eu vou mostrar um videozinho para vocês, para exemplificar melhor, né? Deixa eu tentar achar aqui, peraí. Tá, o experimento aí basicamente é isso aqui, né? Você tem aí os polos aí de um ímã criando um campo magnético aqui, né? Pode ser um ímã permanente ou pode ser um ímã não permanente aí que você liga, né? Um eletromagnético que vai criar um campo magnético então que sai aqui do polo norte para o polo sul, tá? Antes aqui ele mostrou. Isso aqui é o que a gente chama de forno, né? Ele vai aquecer ali átomos de prata, tá? Então ele vai aquecer átomos de prata. Esses átomos vão passar aqui e vai gerar um jato, tá? Que vai ser obrigado, vai ser colimado aqui, né? Na forma de um feixe que vai ser obrigado a passar entre os polos do ímã ali, tá? Aqui então você tem um campo magnético. Ele não é uniforme, isso é importante. A gente vai ver por quê. E daí, então, tem esse campo magnético, os átomos de prata passam por ali. E daí... Isso aqui é o que você esperaria observar, né, no filme fotográfico ali. Você esperaria observar classicamente o que? Essa distribuição, né? Basicamente uma faixa. Então os átomos vão batendo aqui, né? Então você vai ter o que? Um monte de átomos aqui no centro, onde o feixe estava colimado para vir, e alguns que vão se dispersando ali. Então isso aqui classicamente deveria dar o quê? Uma distribuição normal, né? Uma gaussiana aqui, tá? Só que, vamos colocar aqui para frente, não é isso o que você obtém. Você obtém aí duas faixas, tá? Duas faixas que a gente vai chamar de spin up e spin down, ok? Então basicamente esse é o experimento, tá? Então eu vou desenhar aqui, tá? Aqui você tem o forno, vou colocar aqui, você vai ter uma ponta, né? Nesse caso é importante que seja uma ponta para dar um campo magnético não uniforme do teu ímã, aqui é o polo norte, e daí aqui embaixo é teu polo sul. Tá, ficou horrível aqui, né? Mais ou menos, né? Aqui é o sul. E daí aqui você tem o campo magnético, então vai ficar assim. Aí o que vai acontecer? Naquele forno lá vai sair um jato, né, de átomos de prata. E aqui do outro lado você tem o filme fotográfico, né? Aqui. No anteparo ali, né? É a pergunta, né? O que vai sair disso aqui? Vou colocar de frente também o desenho. E deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Vamos colocar o eixo aqui, um eixo, né? Na direção do campo magnético. Vou chamar de eixo Z. Muito bem, primeira coisa. São átomos de prata, né? Então qual que é a característica dos átomos de prata? Vamos colocar aqui, prata. O átomo de prata ele tem 47 elétrons, tá? Então vamos distribuir esses elétrons aí. Vocês lembram aí dessas coisas aqui? Deixa eu ver. Opa. Peraí, agora vai dar. Draw lines. Vamos por assim. Então vamos ver. É 18, 20, 30, 36, 37, 38, 48, né? Então até aqui vai ter 48 elétrons. Só que a gente tem 47.
Então quer dizer que a prata está ionizada a um elétron aí, né? Da onde que a gente tira esse um elétron? A gente tira da última camada. Qual que é a última camada? 5s2. Então você vem aqui, tira um elétron, né? Então quer dizer que a prata é um cátion, né? Foi ionizada, basicamente isso, né? Então tem um elétron ali na última camada, certo? Esse elétron, vamos colocar aqui embaixo, na última camada, esse elétron, vamos pôr 2 bloquinhos aqui, ele pode vir com um spin numa direção ou com spin na outra direção, né? E a gente vai ver que pode vir até uma combinação desses aí. Então, o átomo, vou colocar aqui assim, ó, o átomo de prata tem o momento angular desse último elétron. Por quê? Porque olha só, né? Você tem 2 elétrons lá na primeira camada. Vamos olhar aqui, né? Esses dois aqui, ó. Um tá com com um momento angular para um lado, o outro tá com outro momento angular para o outro lado, né? Então, se anulou aí, não tem momento angular, tá? A mesma coisa com esses caras aqui, ó. 2s2 e o 2p6 também, né? O 2s2 é outro que vai ter um para cima e outro para baixo. 2p6. Como é que vai ser o 2p6 aqui? Ele vai ser assim, né, ó. Vai ter o quê? 6 elétrons, né? Um assim, um assim, um assim, um assim, um assim e outro assim. Também tudo aí vai dar momento angular zero. O único que não vai dar momento angular zero é esse aqui. O último elétron, né? Que pode ser de um jeito ou de outro, tá? Muito bem, então esse cara vai determinar quem? O momento magnético do elétron, né? Aliás, do átomo, que vai ser esse aqui, tá? Como a gente viu, né? E daí você vai ter só uma constante proporcionalidade vezes o momento angular, tá? Muito bem. Aí o que a gente espera que aconteça ali nesse quando esse átomo passar por aqui, ó. Eu vou copiar aqui e levar lá para baixo. Por aqui embaixo. Bom, primeiro, como é que a gente encontra aí o que vai acontecer com o elétron? A gente pode usar a energia magnética, né, do elétron não, do átomo de prata que está passando ali, né? Você tem a energia potencial. A energia potencial, vocês podem olhar depois lá em Física 3, né? Ou talvez vocês já lembrem mesmo. Vai ser o quê? O momento de dipolo escalar o campo magnético externo, certo? Muito bem. Se eu tenho essa energia potencial, então eu posso encontrar a força. Porque a força, conforme diz lá em Física 1, a força vai ser o quê? Menos o gradiente vamos colocar assim, da energia potencial, né? Ou seja, a força vai ser menos o gradiente de... Pera aí que tem um negativo aqui. Menos mi escalar B externo. Tá? Ou seja, F é igual a gradiente de mi escalar B externo. Beleza? Tá. Agora vamos ver o que isso aí dá, né? Eu teria o quê? Eu teria a parte em x, y e z. Né? Por exemplo, aqui, ó, vou colocar z. A força na direção z vai ser o quê? A derivada em z de mi na direção z, bz. Vou colocar... Não, tá certo, bz. Ah, claro. E o ângulo aqui, né?
Mas eu não preciso levar em conta aí o ângulo, eu estou analisando só essa relação aqui entre o campo magnético e tal. Muito bem, o momento magnético ali, né, o momento de polo magnético do átomo, ele é constante, tá? O átomo de prata está voando aqui, né, aqui dentro, e vai permanecer constante, tá? Então, quem que pode ser alterado aí? Quem que está variando, né? É o campo magnético. Opa, desculpa. Aqui é μz, ddz, bz. Ou seja, para eu ter uma força atuando nesse átomo aí, depende justamente do quê? Do campo magnético não ser uniforme, né? Ó, porque se ele for uniforme, não tem variação na direção z, daria zero. Como o campo magnético não é uniforme, então eu tenho uma força, né? Como B não é uniforme, eu tenho uma variação e eu tenho uma força, certo? E para onde que vai ser isso? Dá uma olhada aqui, né? A densidade de linhas é maior próximo do polo norte, né? E se eu pegar a mesma, né? Cadê aqui? É menor aqui, certo? Então a intensidade do campo magnético é maior, né? Aqui, ó. A intensidade do campo magnético é maior. Assim, maior. Certo? Então, eu tenho ali vou ter uma força atuando na direção Z. Eu não espero que tenha na direção X nem Y, porque eu estou criando um campo magnético uniforme nessas outras direções. Assim, né? Desculpa. É isso. Nessa direção e lá para trás, né? Indo lá para trás. Ok? Então a gente vai analisar só a direção Z mesmo. Tá? Vamos ignorar aqui. Ignoramos direções X e Y. Vou colocar rapidinho aqui porque, né? Ó. Imagina que isso aqui é o volume do meu experimento, né? Os campos magnéticos estão aqui, assim. Certo? Então, a densidade de linhas é a mesma aqui e aqui, né? Então, na direção X, se eu disser aqui é a direção Z, aqui é a direção X e aqui é a direção Y, né? Então, é claro que não vai variar. Se eu fizer um experimento bom, aqui a densidade de linhas vai ser a mesma nessa direção, né? Então tá, então eu vou tratar só a direção Z. Vamos substituir ali, então, Fz, como é que ficou mesmo? Ó, μz del bz dz. Então, μz é menos E sobre MEC, Sz, e daí sobra del bz, del z. Né? É claro que aqui, né, se o meu momento angular apontar para cima, a força vai apontar para baixo, né? Se o momento angular apontar para baixo, a força vai apontar para cima, por causa do negativo aqui do elétron. Então essa aqui é a força, né, que vai estar atuando. Depende de quem? Da não uniformidade do campo magnético e depende do momento angular do átomo que está entrando ali na região. Aí no fim das contas, o que eu estou fazendo? O meu átomo de prata entra aqui dentro com um certo spin, né? E eu estou medindo qual spin? Eu estou medindo o spin a quantidade de spin na direção Z, certo? Então se eu pegar aqui, ó, direção Z, né? Coloquei ele para baixo. Aí entra o meu átomo de prata com um certo SZ aqui. Opa, desculpa. Um certo S, né? Eu vou medir o que? Eu vou projetar para ver a força na direção Z. Eu vou projetar e pegar qual que é a quantidade, né? Qual é a projeção de S na direção Z, beleza? Portanto,
classicamente, eu espero que aquele MiZ ou SZ, vou colocar assim, vai estar entre alguma coisa que vai do módulo de S negativo até o S positivo. Por quê? Porque eu posso ter caras que vão estar orientados na direção do campo magnético, né? Tá assim, ó. Esse cara pode estar orientado totalmente nessa direção, certo? Então, o meu SZ vai ser o próprio módulo aqui, ok? Assim como eu posso ter um cara que vai estar orientado totalmente na direção perpendicular, né? E daí vai dar o quê? Vai dar 0. Aqui, ó. Se o meu átomo de prata entrar com o spin nessa direção, então a projeção vai dar 0. E é claro que pode entrar ainda com a direção contrária, né? Aí entrou lá, o campo magnético aponta para cá e esse cara entrou assim, tá? Então ele vai ter uma projeção aqui e vai ser negativo, ok? Portanto, eu espero que aconteça o quê? Que esses caras que vão saindo aqui, né, os átomos que vão saindo, o meu Stern-Gerlach está fazendo o quê? Está medindo a componente Z. Vou chamar assim, o Stern-Gerlach está medindo a componente Z. Ou seja, SZ, né? De S. É isso que ele está fazendo. Aqui, ó. Beleza? Aí o que eu espero que aconteça? Classicamente, a gente espera que aconteça isso aqui, né? Conforme vai saindo os átomos ali, ele vai jogando eles para cima ou para baixo, né? A força depende desse valor de projeção aqui. Então, quem for negativo lá, tá totalmente na direção de Z, vai para cima. Quem tiver totalmente na direção oposta, vai para baixo. Quem tiver em perpendicular, vai dar 0. Daí vai permanecer no meio, né? Então vai dar uma coisa assim, né? Os caras vão ficando assim, ó. Vai batendo lá e tal. Isso aqui é o que a gente esperava aqui, classicamente. Só ver como é que ficou aqui. Negativo, né? Z apontando para baixo. Vamos por aqui, Z assim. Então, digamos aqui, ó, um cara aqui teria o quê? E o outro cara aqui. Né? E aqui no meio. E todos os que estão entre um e outro, né? Mas, conforme vocês viram ali no vídeo, né? Mas o experimento retornou o quê? Aqui, o que eu usei aqui verde? Deu uma coisa assim, né? Ó. Ou seja, o experimento eliminou todas essas possibilidades aqui entre um e outro. Ele só deu aquele spin que é totalmente para cima e o spin que é totalmente para baixo. Essas variações aqui de lado, um tá aqui, o outro tá do lado, depende do quê? Da colimação do feixe, né? Ou seja, tem átomos que estão vindo mais para o canto, outros para o outro, né? E também da imperfeição do campo magnético aqui, né? Ele pode ter uma variaçãozinha ali na direção Y ou na direção X. Mas, se você fizer um Stern-Gerlach perfeito, se ele for perfeito, e o campo magnético for totalmente uniforme na direção X, na direção Y, e você ter uma não uniformidade na direção Z,
ele vai dar exatamente isso aqui, tá? Então, vai dar o que a gente chama de spin up e spin down. Tá? Então, o nosso experimento, Stern-Gerlach está fazendo o quê? Está separando os átomos, né, em só dois valores de momento angular. E isso aqui não é um problema, certo? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não é um problema do experimento, não é que o cara fez o experimento errado. Na verdade é o contrário, quanto melhor for o experimento, mais perfeito vai ser essa separação entre os dois spins, né? E a gente sabe o valor, né? Se você calcular isso aqui, ó, se você fizer, você sabe a intensidade do seu campo magnético, você sabe qual que é a variação ali das linhas do campo magnético, você sabe esses valores, né, E e ME, e você sabe também, como é o seu experimento, você sabe a força, porque você sabe o elétron, você sabe a distância que ele vai ter, vai ser jogado de um lado para o outro. Então, quanto mais perfeito for esse experimento aí, melhor você vai chegar no que? Nesses valores. Ou seja, que o SZ vai ser ou o spin up, que é H cortado sobre 2, ou menos H cortado sobre 2. H cortado é definido como aquela constante H sobre 2π. Tá? É uma definição. O valor medido é H, né? Onde os valores ali, vamos colocar aqui em ergs e 1,0546 vezes 10 a menos 27. Ou, vamos colocar em electronvolts, 6,5822 vezes 10 a menos 16 electrovolts segundo, né? Energia-tempo, como eu falei. Então são esses dois valores que você vai chegar. E tem outra questão, né? Não tem nada de especial na direção. Vou colocar assim. O que eu quero dizer? Se você rodar o teu experimento, né, e passar a medir na outra direção, por exemplo, na direção X, o que você vai ter é um SX igual a H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2. Eu digo se você rodar esse cara aqui, cadê? Sul, né? Chamar isso aqui de X. E daí o campo magnético vai estar assim, né? Ok? Vai dar os mesmos valores, né? Você só está selecionando uma outra direção, tá? Então, então esse é o problema que se viu ali, né? Os físicos experimentais no começo do século XX. Uma coisa estranha. Essa aí, né, é a coisa mais estranha, quer ver? Vamos para frente aqui.